Gente, nós estamos no mesmo barco. Sim. Então, eu não posso ser contra quem está no mesmo barco que eu. Eu preciso falar, você tem dificuldade disso? Isso aqui é meu dom. Eu tenho um dom para isso. E ter sucesso e poder tem a ver com eu reverencio o seu dom. Eu não vou competir com você. Eu vou reverenciar seu dom, você vai reverenciar meu dom. Não é eu vou te matar para eu pegar seu lugar, você vai me matar para eu pegar o meu lugar. Eu não vou matar uma empresa porque a minha tem que ser melhor. Essa competitividade cega, sabe? Esse amor cego. Então, hoje a gente vê corrupção, a gente vê um monte de coisas por amor cego, porque tem algo em desordem no sistema familiar. Bem-vindos ao podcast Vênus. Hoje é um dia muito especial. Eu tô com uma pessoa que eu admiro muito, Simone Arrojo. Ela é expert em constelação pessoal e empresarial. Eu tô até emocionada, desculpa, até tô gaguejando, mas assim, eu tô muito emocionada. A gente tava batendo um papo lá fora e assim, eu vou deixar ela se apresentar, contar um pouco do que ela faz, porque é tão mágico que eu acho que nada melhor do que vir dela. Bem-vinda, sim. Nossa, Ju, eu que tô emocionada. Primeiro que, assim, a gente começou a conversar, você falando de todas as coisas que você já realizou, de tudo aquilo que você, de forma amorosa, se colocou a serviço das pessoas que você trabalhou em equipe, das empresas, das famílias. Então, eu quero te parabenizar como uma mulher realizando o sonho de muitas mulheres do seu sistema familiar. Uau! De muitas. Porque, gente, quantas mulheres do nosso sistema familiar não puderam estudar, não aprenderam a ler, não puderam viajar, não puderam escolher um marido, não puderam escolher a sexualidade, não puderam escolher ter ou não filhos, não puderam se realizar, não puderam nem ter desejos. Então, quando eu vejo você fazendo tanta coisa e com tanta amorosidade, ou seja, você conseguiu trazer essa sacerdotisa maravilhosa, que é essa sabedoria mesmo ancestral das mulheres. E isso não é feminismo, isso é a profundidade do sagrado feminino reverenciado e a profundidade do sagrado masculino reverenciado em nós. Então, eu quero começar te agradecendo. Ai, gratidão. Porque tudo que você, inclusive agora me convidou também para participar, que você já realizou, você realizou por você e pelas mulheres do seu sistema familiar, por todas. Gratidão, eu aceito. Isso me assim, toca profundamente também, porque esses dias eu acordei com saudade da minha avó. E eu falei, gente, que saudade da minha avó. Daí eu comecei a lembrar, falei, minha avó morreu quase 100 anos. Ela falava assim, filha, se você viver 100 anos, você vai entender tudo que eu já vi, tudo que eu tive que transformar dentro de mim em tanto tempo. Tudo que a minha mãe viveu, que a minha avó viveu, que a minha bisavó viveu. Filha, e tudo que você vive hoje, eu poder ver você se realizando é a coisa mais maravilhosa. Então, as nossas ancestrais, os nossos ancestrais, eles querem ver a gente feliz, a gente realizando, a gente livre, né? Para a gente ser próspero em todas as áreas da nossa vida. Então, agora, desculpa, respondendo o que eu vim falar. Um dia o Bert Hellinger falou assim, eu falei, Bert, a gente vai dar uma entrevista na CBN. Ele falou, tudo bem, o que a gente vai falar? Eu falei, Bert, como eu já tinha dado uma entrevista sobre constelação, eles vão perguntar sobre a sua vida. Ele falou assim, a minha vida não interessa. Interessa o que eu estou deixando para a humanidade. Eu falei, Bert, mas ela vai, agora está na pauta. Daí a Fabiola Sobral começou, então estamos aqui com Bert Hellinger. Bert Hellinger, quem é Bert Hellinger? Ele, então, as constelações familiares, ele não falava dele. Eu falei, meu Deus, ele não vai falar dele. Porque ele foi um ser, o ego dele... Eu conheci 2 seres praticamente sem ego. Foi Bert Hellinger e um outro ser de Florianópolis que faz um trabalho científico maravilhoso, que é o Adnir Ramos. 2 seres que puro, sem nenhuma intenção para si, sabe? Então, quando eu vou falar das coisas que eu faço, eu falo, gente, como é que eu vou tirar meu ego para poder falar? Mas, enfim, faz parte, mas né? faz parte do que você construiu, né? E você tá deixando um legado. Então, eu só tô pedindo para você contar quem é a Simone, que é lindo o seu trabalho, assim, é espetacular.
Então, eu tive assim, a honra de conviver com Bert Hellinger, né? Eu conheci a constelação quando eu estava num momento muito difícil da minha vida e fiz uma constelação e apareceu algo que tinha no meu sistema familiar que eu nem sabia que tinha, né? E daí eu falei, meu Deus, como eu consegui enxergar algo que eu jamais conseguiria de uma outra forma, a não ser através desse campo de informação. Então, daí eu comecei a trabalhar, fiz o curso de constelação com o meu professor Renato Chahan. A Miman Safarni foi quem trouxe a constelação para o Brasil. E daí eu fui para a Alemanha e o Bert Hellinger me constelou, porque na época eu tinha dúvida se eu ia ou não ter filhos. E eu já estava com 39 anos e na época eu falei assim, bom, vou não ter filhos. E daí apareceu lá que eu já tinha tido muitos abortos espontâneos, que eu não sabia. E que nessa vida eu tinha vindo mesmo, meus filhos seriam o meu servir a algo maior e não ter filhos. E eu fiquei livre, então, para desenvolver mais esse trabalho, enfim. Daí eu voltei a trazer o Bert Hellinger para o Brasil, Sophie Hellinger, convivi com eles, né? Convivo com a Sophie até hoje. Bert Hellinger foi embora em 2019. Mas eu sou formada em letras, português e inglês, em marketing, administração e um monte de outras coisas. Levo grupos para lugares sagrados pelo mundo, porque existem chakras no mundo que quando nós estamos lá, Ju, algo se transforma. A Índia é um desses países, o Oriente tem muitos países que têm isso. Aqui no Brasil, Florianópolis é uma ilha que tem muito isso. São lugares específicos de transmutação. Então, eu levo grupos para lá para justo as pessoas, estando lá, ter um turismo consciente, que é o que esse lugar... Eu não vou explorar o lugar, eu quero sentir o lugar. Próximo eu vou. Então, eu faço isso, eu tenho um espetáculo sobre constelação familiar que tem a arte, dança e o que o campo traz para aquele grupo que está naquele espetáculo naquele dia. Faço retiros, enfim, eu faço um monte de coisa, porque eu amo o que eu faço. E isso faz muita diferença, assim como você ama o que você faz. Isso faz muita diferença para a nossa vida, né? Sim. Eu acho que todo mundo já me conhece um pouquinho aqui da minha transição de carreira e eu acho que a constelação me ajudou muito. Porque eu construí uma carreira executiva, mas em algum lugar me faltava algo. Então, não me arrependo do que eu fiz. Eu acho que foi uma construção muito bonita. Eu tenho muita honra. Mas chegou num lugar onde eu não me encontrava mais. E, ao mesmo tempo, eu sentia que tinha algo no meu feminino que eu precisava curar. Porque eu fui me masculinizando também como diretora executiva, muitas vezes a única mulher sentada numa mesa. Então, eu acabei aflorando muito o meu masculino e eu fui perdendo um pouco da minha essência feminina. E, ao mesmo tempo, passando por muitas coisas dentro da minha família, né? E algo me tocava muito ali de que, tipo, tem alguma coisa aqui. Então, eu conheci a constelação já faz um bom tempo e fui limpando, né? É um processo. A gente limpa uma coisa, limpa outra. E isso me encantou. Porque toda vez que eu fazia a constelação, eu via destravar alguma coisa na minha família. E eu nunca contava, né? Eu falava, depois, às vezes, eu soltava. Ai, mãe, então... E cada vez mais eu fui fazendo, fui trazendo, né, essa beleza para dentro da minha vida e da família. E na hora que chegou na minha transição de carreira, eu vi algo que me foi muito claro, né? Que eu falei, poxa, eu tô buscando viver alguma coisa que a minha avó não pôde viver, a minha mãe não viveu, a minha tataravó também não. Mas tem aqui um lugar que eu preciso viver e quebrar isso. E quero fazer isso pela minha filha. Então, eu queria que você contasse um pouco sobre a constelação, como que ela funciona, porque até a gente falou sobre a transição de carreira. Então, eu sinto que está tudo interligado, né? O nosso pessoal, o nosso profissional e o empresarial, tem muitas empresas que são familiares. Está tudo interligado. Então, como que a constelação trabalha isso? Sim. A constelação, muito lindo que você falou, porque a constelação está completamente ligada a todos os sistemas. Ou seja, ela olha para o sistema físico, que são vários sistemas, né? Nós temos o sistema endócrino, o sistema renal, o sistema circulatório, o sistema digestivo. Se um sistema não funciona, ele vai prejudicar o outro. Então, no universo, né, tem todos os sistemas na galáxia, tem as estrelas, tem os planetas. Então, tudo é formado a partir de sistemas. E quando a gente olha para o nosso sistema familiar, quando você fala, eu me sentia sozinha, às vezes a única mulher, porque muitas vezes
o casal, a raiz da nossa árvore genealógica precisa ser vista. Por que precisa ser vista? Porque aconteceu algo onde mulher e homem entraram em guerra, se separaram. E como se sente um filho vindo de um casal que por algum motivo não se sente mais conectado no amor? Porque um casal pode se separar, mas o amor deve continuar. Gente, o amor, a ordem e o amor, conforme Bert Hellinger trouxe, porque às vezes tem um amor, mas é um amor em desordem. E qual é a desordem num casal? Às vezes a mulher se sente melhor que o homem. Às vezes a mulher se sente com medo do homem. Às vezes o homem tem medo da mulher, porque a mulher é muito poderosa. Nós, o Bert Hellinger falava, temos a guerra e a paz nas nossas mãos. Porque uma mulher, ela pode trazer guerra para um sistema familiar quando ela fala mal do marido para o filho, quando ela não resolve as questões dela com o marido. Ela acabou com a família. Ela não percebe isso, ela não tem essa consciência. Uma mulher que decide não ter um filho e não fala isso para um homem, faz um aborto e não diz para o parceiro que fez um aborto, afinal ele participou daquilo, isso também causa problema. Assim, um homem, quando não assume um filho, ele perde força na árvore genealógica. Por isso que muitos homens dentro de um sistema familiar, eles são fracos. Porque um homem que não assume um filho, ele vai perdendo a força nas próximas gerações. As próximas gerações não têm um pai. Cadê o homem? Cadê o pai? E daí quem faz o trabalho? A mulher. Assim, quando uma mulher morre num parto, um homem se perde. Porque ele sente culpa, ele sente como se ele tivesse engravidado e matado aquela mulher. Ele sente um assassino dentro do campo. E às vezes ele se retira do campo, ele é excluído. Então, a constelação familiar fala de ordem. Ordem significa hierarquia, ou seja, quem veio antes. A gente precisa deixar com eles o que aconteceu, para que a gente tenha a força daquilo que aconteceu e a gente não se emaranhe. Então, aconteceu um problema lá na raiz da nossa árvore genealógica. A próxima geração, ao invés de tirar força do que aconteceu, ela tornou aquilo um trauma, um drama. Então, ela se emaranhou com aquilo, ela fica fiel à dor da mãe, toma partido do pai, toma partido da mãe, se perdeu já. Então, isso é uma desordem. Então, a primeira ordem da constelação familiar é a hierarquia. Quem veio antes tem força para resolver as questões. E nós que viemos depois precisamos olhar para o futuro. Isso garante estar a serviço da vida. Se a gente faz o contrário, eu sou mãe da minha mãe do meu pai, porque meu pai é fraco, porque minha mãe é fraca, minha mãe é depressiva, o meu pai não tem dinheiro, meu pai faliu, meu pai, enfim, qualquer outra coisa. Se a gente acha que os nossos pais são fracos, então nós perdemos força. Então a gente se esforça e sofre e luta, uma luta incessante. São os heróis, o arquétipo do herói, aquele que faz por todos. Só que ele esquece dele. E esquecer de si é a grande desordem da humanidade. Porque se a gente esquece da gente mesmo, então a gente já perdeu, já está completamente em desordem. Então, a hierarquia, quem veio antes tem força. A exclusão, o pertencimento. Todos têm o direito de pertencer, Ju, porque às vezes a gente fala assim, aquela pessoa era alcoólatra, aquele foi um suicida, aquele foi um filho fora do casamento, ninguém sabe, foi um segredo, deixa pra lá, não pertence à minha família. Então, tudo aquilo que a gente moralmente acha feio, a gente acha que tem que excluir. Então, tudo que a gente exclui vai se repetir. Sabe aquela história que a gente fala assim, se repete a mesma doença, se repete, sempre no Natal acontece tal coisa, acidentes. O alcoolismo, né? Alcoolismo, drogas, abusos sexuais. Por que se repete? Porque tem algo que está em desordem. Então, o amor, ele está ali, presente, querendo fluir. Mas se tem uma trava que é a desordem, ele não vai fluir. E a terceira ordem é equilibrar a troca. Os que vêm antes dão, os que vêm depois recebem. Se os filhos tiveram que inverter a ordem com os pais, eles não recebem. Então, eles se matam para receber.
e sentem que sempre é pouco, sente um vazio, depressão, vontade de morrer. Por quê? Porque não estão recebendo um manancial de amor que vem do sistema familiar. E daí a gente tem que ser humilde, pequeno, e falar assim, eu aceito o amor que vem de vocês, da forma que conseguiu chegar até a mim. Eu aceito a vida que veio de vocês, que custou tanto para vocês, da forma que deu para chegar. Porque às vezes deu para chegar com alguém imigrando, morrendo no meio do caminho. Às vezes deu para chegar com essa mulher sozinha com os filhos. Às vezes deu para chegar com esse homem tendo que se excluir porque era um alcoólatra, uma pessoa perigosa, um abusador, né? Mas a vida chegou até a mim. E quando eu falo a vida chegou até a mim com tudo que custou para vocês, eu tenho força para seguir. Tem a gente estava conversando ontem sobre o perdão. E assim, é difícil você perdoar algo que te machucou muito, né? Mas quando a gente fala do perdão, é o perdão de si, né? É dentro de você. Eu vejo isso muito forte na constelação. A gente pode assistir coisas difíceis de aceitar, coisas que aconteceram, a gente estava até conversando sobre isso. Mas quando você perdoa e chega naquele lugar do meu pai, minha mãe, meu avô, era assim, mas eles fizeram o que eles podiam com a consciência que eles tinham. Sim. Então, aí acho que chega nesse lugar de hierarquia, né? E todo mundo fala, não vou perdoar. Não é perdoar o outro por algo, é perdoar dentro de você o acontecimento. Funciona mais ou menos assim, né? Isso. Na constelação familiar, o Bert Hellinger falava que... O Bert Hellinger era fã de Jesus. Meu Deus, ele punha Jesus no campo o tempo todo para analisar como Jesus lidava com Maria Madalena, com a mãe, com tudo. E Jesus, que foi o avatar, né, que trouxe o perdão, que trouxe essa palavra, que trouxe essa consciência. Porém, o perdão verdadeiro, ele só pode ocorrer, que isso que o Bert Hellinger trouxe, quando a gente sabe que o que aconteceu entre eu e alguém, entre mim e alguém, enfim, aconteceu porque eu também busquei aquilo. Eu caminhei 50% para encontrar alguém que me roubou. Daí você fala assim, imagina, mas eu quero ser roubada. Por que eu quero ser roubada? No campo. Eu encontrei um ladrão, eu andei 50%, o ladrão andou 50%. O ladrão precisa roubar e eu preciso ser roubada. E daí eu vou olhar essas dinâmicas que estão por trás disso. Por isso que muita gente, às vezes, até critica a constelação, porque fala que a gente é muito dá lugar a tudo. Não é que dá lugar a tudo. A gente olha por que aquilo precisou acontecer. Por que foi necessário a Segunda Guerra? Por que foi necessária a Primeira Guerra? O Bert Hellinger olhava para isso. Ele não falava que tinha que ser daquele jeito, porque afinal, olha a arrogância. A guerra aconteceu. Sim. Mas por que aconteceu uma guerra? Por que precisa ainda ser através da guerra? Assim, a constelação olha para essas dinâmicas. Por isso, o perdão, ele só pode realmente ocorrer quando eu reconheço que eu busquei, seja o que for. Uma pessoa que te traiu, uma pessoa que te enganou, uma pessoa que te amou muito. Isso também é um encontro, né? Uma pessoa que te deu tanto, uma pessoa que te fez tão bem. Então, da mesma forma que a gente atrai coisas assim, a gente também vibra em situações que nós queremos expiar ou nos punir. Então, às vezes, a gente se pune com dinheiro. Tem gente que se pune através do dinheiro. Tem gente que se pune através da culpa. Tem gente que se pune através das doenças. Tem gente que se pune através de não ter casamentos, de não poder ter filhos. A gente é bem criativo nessa área da inconsciência. E a gente se pune. Então, o perdão real, ele só acontece quando eu posso dizer para você, Ju, eu busquei também. Eu faço parte do que aconteceu entre nós. Sim. Foi muito difícil para nós duas. Sim. Então, geralmente, a gente olha para o chão, coloca a questão. Por exemplo, se a gente tivesse assim, vivido algo difícil, a gente coloca aquilo que foi difícil no chão, eu e você, e nós vamos olhar para aquilo como algo que trouxe uma experiência para nós duas. E que trouxe uma consciência. E que agora eu posso dizer para você, eu não falo eu te perdoo, eu falo eu sinto muito. Pelo que eu te provoquei.
porque está no teu campo, né, na verdade. E daí acho que a constelação, como vem enxergando muitas gerações, você vai entendendo o que você carrega no seu campo. Então, coisas que você vive hoje, ou que você não, por exemplo, não sabe receber o amor, pode ser que não seja algo meu de agora, mas que seja algo do meu antepassado. E alguma coisa eu preciso olhar ali. Então, isso reverbera no seu campo hoje, porque é a hierarquia, né? Sim. E eu, assim, o que eu queria entender, que, assim, para mim é uma curiosidade, como que você, quando entra dentro das empresas, como que você faz a constelação? Porque existe o nível hierárquico, mas como que funciona essa constelação dentro das empresas? Então, existe primeiro, né? Como uma empresa se forma? Por que a gente escolhe uma profissão? Por que a gente escolhe um ramo empresarial? É um sonho e um homem, né? As empresas, elas se formam porque faltou algo lá atrás. Então, por exemplo, eu vou trabalhar com sapatos. Por que eu vou trabalhar com sapatos? Porque eu preciso de raiz. Porque eu preciso, talvez, sapatos de status, né? Porque talvez o meu sistema familiar, eu tenho esse meu sistema familiar, por isso eu gosto de sapato bom. Meu sistema familiar, o meu pai, eles não tinham sapatos para ir para a escola. Então, eu amo sapato. Eu tenho um sapato para falar para eles, gente, ó, não precisa mais, viu? Sofrer escassez de sapato. Agora eu tenho um monte de sapato. É verdade, porque quando eu tenho consciência disso, eu posso honrar. E eu posso sair, por exemplo, de um vício de comprar sapatos. Mas eu gosto, quando eu compro um sapato, eu falo assim, para a família do meu pai, né? Para minha família, por parte de pai. Agora é possível ter sapatos. Eita, isso. Então, quando a gente escolhe um ramo, por exemplo, uma família que perdeu muitos filhos, vai querer ter uma escola? Uma família que teve algum trauma de alguém morreu de uma forma muito trágica, vai ser médico. Alguém não teve diagnóstico, vai ser médico, vai ser obstetra, porque muitas mulheres morreram de parto. Então, a gente já começa uma empresa, se a gente souber, de forma consciente, honrando. Isso é iniciar uma empresa a partir da consciência. Se nós temos a consciência do nosso sistema familiar, a gente fala, por que, por exemplo, você administra tantas empresas, ou por que você fez tantas empresas levantarem com esse masculino também, que vamos levantar esse masculino, vamos honrar o masculino, vamos fazer o masculino ter dignidade, né? Então, aquilo que faltou, que é o equilíbrio de troca, o tempo todo que você falou, que aconteceu no sistema familiar, vai trazer para a empresa. Então, o que desequilibrou lá, aqui, nós vamos equilibrar, gente, porque a gente está no mesmo barco. A pessoa fala assim, mas lá no Japão, nem sei o que está acontecendo. Teve negócio, nem me importa. Gente, nós estamos no mesmo barco. Sim. Então, eu não posso ser contra quem está no mesmo barco que eu. Sim. Eu preciso falar, você tem dificuldade disso? Isso aqui é meu dom. Eu tenho um dom para isso. E ter sucesso e poder tem a ver com eu reverencio o seu dom. Eu não vou competir com você. Eu vou reverenciar seu dom, você vai reverenciar meu dom. Não é eu vou te matar para eu pegar seu lugar, você vai me matar para eu pegar o meu lugar. Eu não vou matar uma empresa porque a minha tem que ser melhor. Essa competitividade cega, sabe? Esse amor cego. Então, hoje a gente vê corrupção, a gente vê um monte de coisas por amor cego, porque tem algo em desordem no sistema familiar. E quando isso está em desordem no sistema familiar, uma pessoa abre uma empresa, ela vai projetar essas coisas na empresa. Tudo que ela não resolveu no sistema familiar, ela vai projetar na empresa. Nossa, que interessante isso. É engraçado esse lugar, né, que você falou do masculino, e eu hoje estou montando, né, fiz a minha transição de carreira e estou montando um ecossistema de que é uma escola. E aonde que vem, né? Vem assim na parte de você entregar e transmutar as pessoas, principalmente mulheres. Né? Então, assim, é muito legal você se conhecer. Eu brinco que o podcast, eu vim cutucar todo mundo, eu trago vários tipos de ferramentas que servem para tudo, porque nós não somos um ser só espiritual, um ser só mental, ou um ser só profissional. Nós somos é o conjunto disso tudo. E para você chegar na sua excelência, para você conseguir, porque é sempre uma busca, é para sempre, né? Sim. O autoconhecimento é um caminho que ele é para sempre. Mas, quanto mais você busca e mais
mais você aprimora, mais você consegue chegar num lugar de abundância e prosperidade. Porque você vai olhando para dentro, você vai curando as suas feridas, você vai reverenciando também. Hoje eu olho para o meu sistema familiar com muito mais amor, empatia e muito mais acolhimento do que há 2, 3 anos atrás. Então, hoje eu reverencio de outra forma. E é impressionante como a sua vida vai se transformando e vai acontecendo. Sim. E flui. É o que eu estava te falando lá fora. Como tá tudo fluindo tão rápido que até estou assustada. Né? E você me falou num negócio que eu achei muito bonito. Eu acho legal você colocar aqui. Que assim, a gente tem que sair um pouco desse negócio do sistema familiar e ir para o mundo. Então, a gente cura dentro de si e vai para o mundo. Porque o mundo está precisando disso. Né? Sim. Isso que você falou assim, importantíssimo. Porque quando eu olho para você, Ju, qual a sua postura dentro do seu sistema familiar? É trazer transmutação de consciência. É trazer consciência, é trazer lucidez para o seu sistema familiar. Só que fazer o que precisa ser feito exige de nós, às vezes, uma sensação de separação. Porque eu falo assim, a minha família tem problemas diversos. E como eu vou poder ser feliz? Como eu vou fazer um trabalho espiritual? Como eu realmente... Eu não tenho os problemas que a minha família tem. Vou dar um exemplo. Um dia chegou uma psicóloga e ela trouxe um rapaz. Ela falou, olha, eu já dei alta, ele não vai embora. E eu não sei mais o que fazer. Daí resolvi trazer aqui para a constelação familiar, vamos ver qual era o problema. Quando eu pus uma pessoa para representar ele, eu falei assim, o que tem com a sua mãe? Sua mãe tem alguma doença? Falei, minha mãe ela tem um defeito físico. Eu falei assim, você é tão lindo, você não tem nenhum defeito físico. Falei, mas você quer ter um problema, né? Porque isso significa, mãe, eu vou me separar de você, você tem um problema físico. Mas eu vou me separar de você porque eu não tenho. Eu falei, você vai continuar olhando para sua mãe como grande. O seu grande erro é olhar para sua mãe que tem um defeito físico como se ela fosse incapaz de lidar com aquilo. Como se ela fosse fraca, como se ela fosse menor. E assim, sua mãe quer ver você perfeito. Perfeito do jeito que você é. Você não precisa arrumar um problema para pertencer à sua mãe. Isso vai exigir de você, eu sou diferente, faço diferente, mãe. Meu destino é diferente do seu. Às vezes um irmão com síndrome de Down, um irmão autista, o outro não é autista, o outro não tem nenhum problema, né, mental, no caso de síndrome de Down. E daí essa criança tem medo dela ser ela, porque afinal um irmão não pode ser. E daí ele não pode ser. Então, tudo isso vai influenciar uma empresa. Enquanto a gente não olha para o nosso sistema familiar e a gente não vai para um outro nível de eu pertenço à minha consciência individual, eu tenho toda uma bagagem espiritual. Eu não posso deixar essa bagagem espiritual por causa do meu sistema familiar. Quantas vezes eu tive que fazer isso com o meu sistema familiar? A minha mãe era canceriana e a minha mãe perdeu o pai muito cedo. E a minha mãe, ela tinha depressão, mas na época ninguém falava depressão. Minha mãe era espiritualizada, trabalhava, fazia um monte de coisa, era maravilhosa. Mas ela tinha essa dor. E um dia eu comecei a ter depressão. E eu pus o meu colchão do lado da cama dela, falei, mãe, eu vou morrer. Eu vou morrer, eu não consigo mais sair daqui. Ela falou, meu Deus, você tá louca. Ela falou, você tá com algum problema mental, eu vou te levar para um psiquiatra. Daí me levou para uma psicóloga, mas eu só fui descobrir o que aconteceu comigo naquela época. O meu amor pela minha mãe era tão grande, a gente fala de amor incondicional de pais para filhos. O verdadeiro amor incondicional geralmente está dos filhos para os pais. Porque eles fazem tudo para manter os pais vivos. Tudo, tudo. Eu digo tudo, gente. Eu não posso falar muita coisa aqui, mas eu digo tudo. E eu queria dizer para minha mãe, mãe, eu te amo tanto que eu carrego a sua dor por você e eu morro por você. Eu sei que você quer morrer, mas se você não faz esse trabalho, eu morro. É o nosso amor cego, o nosso amor infantil, o nosso amor mágico. Então, gente, quando a gente consegue enxergar numa dinâmica da constelação familiar isso, eu comecei, de forma inconsciente, a falar para minha mãe, mãe, eu não posso fazer mais nada por você. Você precisa olhar para a sua dor. Eu olho para a sua dor, eu dou um lugar à sua dor.
da falta do seu pai, mas eu tenho meu pai, deixa eu abraçar meu pai. Porque a minha mãe falava mal do meu pai e eu tinha que amar meu pai escondido. Eu não podia falar, pai, eu amo você. Ela já falava, tá vendo? Seu pai não faz isso, seu pai não faz aquilo, mas você gosta do seu pai. Sim, um filho ama os dois pais. Não importa o que os pais são, o que os pais fizeram. O filho tem tanta gratidão pela vida que ele vai amar os pais. E a gente precisa ter essa liberdade de amar os pais. Então, daí eu comecei a falar para minha mãe, fazer o que eu precisava fazer. Porque eu não sabia, mas eu sentia. Eu falava assim, mãe, eu não vou ficar aqui. Eu saí de casa com 12 anos, que eu fui jogar vôlei profissional. 12 anos. E daí eu já ganhava dinheiro, eu pagava... Minha escola era paga porque eu era bolsista. Viajava, que era tudo que eu queria. E minha mãe falava, você não volta mais para casa. E minha mãe canceriana querendo... E eu falava assim, mãe, é a minha vida. Se você me ama, você quer me ver feliz. E eu tô feliz. E eu começava a pôr ela no lugar dela. Ou seja, eu sou só a sua filha, eu não vou te salvar. Eu não vou carregar você. Nossa, com 12 anos. Com 12. Um dia ela falou assim pra mim, eu não quero mais que você jogue vôlei. Eu falei, por quê? Porque eu que lavo a sua roupa. Eu falei, não tem problema, eu lavo. Não, você não vai pôr só a sua roupa na máquina, porque vai gastar só a sua roupa na máquina. Eu falei, eu lavo na mão. Eu falei, mas seu problema não é esse. Com 12 anos. Seu problema é porque eu tô longe de você. Mas eu não posso salvar a sua vida. Só que eu fui aguentando. Com 18 eu entrei em depressão. Síndrome do pânico. E daí eu fui buscar recursos. Então, o que eu quero dizer é, a sensação é dolorosa da gente pôr as coisas em ordem, mas eu pus a minha mãe em ordem, até a morte dela. Eu falava, mãe, seu lugar é esse. Dói, mas a gente fala, o meu lugar é esse, o seu é esse. Você fica no seu, eu fico no meu. E meu amor por você vai continuar. E daí a gente vai para um outro nível, que é o nível do nosso servir espiritual. E nesse nível, com consciência, dói ter que fazer o que precisa ser feito. E às vezes isso vai exigir de nós dizer não para familiares. Vai exigir de nós, eu não vou seguir o ramo que vocês quiseram. Ai, várias pessoas são advogados. Não, eu vou ter que ser advogado, mas eu não quero ser advogado, eu quero ser dançarina. Não, mas dançarina dá dinheiro, dançarina é coisa de sei lá o quê. Não é para dançar. E eu vou ter que ser firme e falar, o meu servir espiritual é isso dentro de mim que eu vou fazer. Então, a gente tem que ser individualmente conectado ao todo, mas não escravo nem de família e nem de sociedade. Quando a gente consegue se libertar disso, então a gente vai conseguir fazer a nossa missão completamente entregue a algo maior. Porque as empresas, as famílias e nós deveríamos estar a serviço da vida e não da morte. Né? Porque muita gente está a serviço da morte e não da vida. Eu estava te falando, né? Eu estou terminando um livro que fala sobre... quem escreveu foi o fundador da Escola de Economia Europeia, né? Da Europa. E ele fala que assim, as empresas, para serem prósperas, elas precisam vir do amor. Então, assim, olha que legal, né? Assim, um livro, um cara que escreveu, que fundou a Escola de Economia da Europa. Então, é sobre isso que eu falo muito, assim. Eu acho que as pessoas precisam entender que... eu acho que tudo foi muito mistificado, né? E eu sou uma pessoa que eu gosto de quebrar esse misticismo, né? Porque eu acho que a gente hoje... a gente tem que honrar tanto o conhecimento que chega pra gente. A gente tem tanta oportunidade de se... Poxa, eu não sou a mãe que eu era há 2 anos atrás, eu não sou a mãe que eu era 1 ano atrás. Eu tenho vários casos, eu já errei com os meus filhos, mas eu não sabia que eu estava errando. Agora, o meu filho mais velho, ele estava fazendo administração na GV e eu sei que ele estava se espelhando no pai. Ele queria fazer a mesma coisa que o pai, ele se olhava e falava, meu herói, né? E daí um dia a gente percebeu que ele estava meio inconformado e não estava gostando, e ele teve coragem, ele chamou assim, e ele estava com a boca dura para falar para a gente, eu não quero fazer administração na GV, tipo, a melhor faculdade que tem, eu quero fazer psicologia. Gente, oi? E assim, foi uma surpresa, e daí vem toda aquela coisa da sociedade, falar, não, mas psicologia, não sei o que. Calma, pera, vamos olhar por outro ângulo. Quem fez aqui o que queria? Eu não fiz de faculdade o que eu queria, né? Então, a gente olha para trás, acolhe o que passou e olha com mais amor e respeito e fala assim, então, vamos lá, é isso que você quer?
Então, vamos escolher, vamos ver. Hoje, agora, ele está indo fazer psicologia em Coimbra, em Portugal. Olha. E eu sempre falava para ele, vai viver o mundo, vai viver o mundo. E ele falava, não. Então assim, olha como a gente consegue pegar tudo que foi vivido, as coisas que meu pai e minha mãe não tinham essa percepção. E tá tudo bem, né? Eles queriam que a gente se formasse. E olha só, tá tudo bem. Então, não precisa ter raiva, eu fiz isso porque meu pai e minha mãe... Não. Então, assim, acolhe, entende, agradece, e agora eu sigo o meu caminho. É o que você estava falando, com muita honra. E eu acho que agora está no momento das empresas, não existe empresa próspera que não olhar para o sutil e para o amor. Não tem como as empresas, porque empresa é cultura, que todo mundo fala o branding, né? A cultura. E cultura é amor. Porque quem vai reverberar a sua empresa são as pessoas que trabalham nela. Né? Quem vai reverberar a cultura são as pessoas que estão ali dentro. Então, você precisa sim olhar para o sutil, você precisa sim olhar para o amor dentro e cuidar das pessoas que estão dentro da sua empresa. E, para isso, você precisa entender o seu papel lá dentro como CEO, como dono, enfim, o que for, como sócio fundador. Porque você é a matriz e isso reverbera. Né? Então, acho que quando você entra numa empresa, tem que olhar muito isso. Né? Assim. Tem. Gente, quando a gente entra numa empresa, a primeira coisa, né, o CEO. Quando eu constelei um diretor de empresa um dia, e eu falei para ele, falei, qual é a questão? Ele é de uma empresa multinacional e ele falou assim, eu não consigo, eu já várias vezes quase fui um presidente de empresa e não consigo chegar a presidente de empresa. Eu falei, tá bom, vou colocar aqui o seu pai, você pode me colocar. Mas por que meu pai? Meu pai não teve sucesso nenhum na vida. Eu venho lá de uma cidadezinha, não podia falar, né? Uma cidadezinha pequena, retrógrada. E assim, não, meu pai não tem nada a ver com isso. Eu falei assim, sabe quando você vai chegar presidente de uma empresa? Nunca. Eu falei, você sabe por que você está vivo? Ele falou, sei, porque eu fiz, porque eu falei assim, você acha? Você acha mesmo? Eu falei, que bom, que daquela cidadezinha que você veio... que é aquela cidadezinha que você deveria honrar e não ter vergonha de onde você veio, porque é de lá que você tirou toda a sua força para você ser o que você é hoje. E se você não respeita o seu pai, você nunca vai respeitar essa empresa que você trabalha. Eu não sei nem como você ainda está nesse cargo, sinceramente falando. Não. E daí eu falei, só fica com isso. E hoje ele é seu. Eu não sei. Mas que ajudou muito ele a se conectar com o pai, ajudou. Em coisas simples, eu levo grupos para lugares sagrados, né? E numa viagem para o Jalapão, eram 5 carros 4x4. De repente, os carros se perderam. E daí, uma hora, eles não conseguiam se comunicar. Eu falei, mas que coisa estranha é essa que nos perdemos aqui? Quando nós nos encontramos, a gente foi almoçar, eu falei assim, eu quero os que estão dirigindo os carros aqui. Eu falei, quem é daqui? Daí um levantou a mão. O Bob. Ai, gente, esse cara é incrível. Eu falei, ok, eu vou pôr no campo quem tem que liderar quem aqui. Porque a hierarquia estava completamente errada. O Bob, que era de lá, devia ser o líder depois. Porque sempre quem está na empresa, quem fundou a empresa, é o líder. E o Bob era de lá. E ele sabia tudo do Jalapão. Ele não ia perder a gente nunca. E daí, pus em ordem no campo quem precisava ser. Daí eu falei para Bob, cadê seu pai? Não falo com meu pai. Eu falei, mas onde mora seu pai? Mora aqui perto. Falei, então nós vamos passar lá que você vai apresentar nós para o seu pai. Eu não falo com meu pai, que meu pai traiu minha mãe, porque não sei o quê. Falei, Bob, se você não fizer isso, você vai prejudicar a nossa viagem. Nós vamos lá reverenciar seu pai. Chegou lá, chamou o pai, veio o pai. Pai, esse aqui é o grupo que queria te conhecer. O pai, ai, que legal. O pai começou a mostrar a sabedoria do Jalapão pra gente, pra arrumar a coluna vertebral. Nossa. Todo mundo ficou doido com o pai do Bob. E Bob orgulhoso. Bob orgulhoso. Ele fazia um sorrisinho assim, ó. E o pai dele orgulhoso dele, que ele era líder de um grupo, que ele ganhava dinheiro, que ele estava dando certo. Depois disso, Bob, hoje, gente, Bob é outra pessoa. Bob faz meditação com o pessoal na cachoeira. Bob não fica mais controlando horário. Não, tem que ser...
Então, assim, uma coisa que acontece numa empresa, às vezes um cargo, às vezes um produto, porque a constelação ajuda muito. Quando você vai montar um produto, você precisa fazer uma constelação. Porque você precisa ver se está adequado o cliente, o preço, se os fornecedores que vão ajudar na parceria desse produto, se a equipe para o produto está adequada. A gente olha para tudo, tem que ser ecológico. Demais, eu não sabia disso. Sim, eu fui um dia ajudar uma pessoa um empreiteiro a fazer um projeto, e o produto ele ia construir um prédio num lugar simples, mas ele queria colocar com coisa de luxo. E ele, na constelação, apareceu que as pessoas não queriam comprar. Porque os clientes passavam, eles podiam comprar, mas eles não se sentiam bem numa coisa muito luxuosa. Ele falou, não, eu não confio nisso. Eu tenho certeza que meu produto vai ser revolucionário. Ele não vendia. Daí ele voltou. Agora o prédio está pronto. Realmente as pessoas passam na frente, elas adoram, elas podem pagar, mas elas não compram. Por quê? Porque elas não se sentem bem. Por quê? Porque às vezes quem mora num lugar mais simples acha que vai se separar da família se for morar num lugar mais bonito. E é cultural. A pessoa fica fiel a morar num lugar, às vezes, mais feio, mas ela fala, se eu for, eu vou dar um salto quântico e a minha família vai me excluir. O medo de ser excluído da família, de fazer diferente, é tão grande que é maior do que o medo da morte. Você prefere morrer do que evoluir, muitas vezes. Morrer do que falar, eu vou fazer diferente. E eu mostrei isso para ele. Ele falou, eu não tinha consciência. Consciência é tudo, né? Eu fico impressionada. Você falou do Bob e me veio muito isso de... A gente fica muito no mental, né? Eu sou uma pessoa muito do mental. E quando você toma consciência de que você se sente e você consegue entender cada pensamento seu, você se torna presente. Não é fácil, gente. Dói. Foi o que você falou. Assim, a gente bate a bunda no chão, a gente chora. Eu já quis morrer, eu já chorei, eu não sabia para onde ir. Por quê? Porque eu estava com dificuldade de não honrar mais, de repente, o meu pai ou minha mãe, não sei, enfim, aqui não vou trazer isso, mas assim, de largar esse lugar de status de executiva, né, para ir para um negócio que mais voltado para a educação e para a transmutação e transformação de pessoas. Então eu me vi num lugar que era um limbo para mim. Eu falei, meu Deus, como que eu vou falar isso para as pessoas? Mas esse problema é meu. A mente mente, porque um pai e uma mãe querem ver os filhos felizes. É o que você contou do Bob, o pai todo honrou, e ele ali. Então, assim, às vezes a gente precisa tirar esse muro, esse véu de achismo. A gente acha muita coisa, porque a mente mente, o ego estraga a gente, né? Tira o ego, porque a gente está entrando numa época, eu não lembro, numa era onde as pessoas precisam evoluir. E para evoluir, você precisa conectar coração com mente. Né? Eu não sei, eu vejo cada vez mais isso acontecendo. E dentro das empresas também. Você precisa olhar o teu time, você precisa entender o que cada um ali... E daí você sabe o que é melhor em cada um. E quando você sabe como funciona isso, você tem um time perfeito funcionando, que vai, atropelar e vai acontecer. Não é? Sim. Nossa, você trouxe... Assim, me lembrou de um voo que eu peguei. Peguei um voo eu estava vindo, acho que da Tailândia, foi para Roma e de Roma para o Brasil. Chegou em Roma, começou aquele rolo, não vai sair o avião, mas enfim, saiu o avião. Quando saiu o avião, uma pessoa passou mal. Daí chama médico, e daí a comissária de bordo chamou o médico se apresentou, ela pediu a carteirinha para o médico, se era médico. Daqui a pouco, o piloto saiu da cabine. Ele veio que nem um louco. Começou a xingar ela no meio do nada. E todo mundo assim, ó. Você não poderia ter feito isso. Esse médico tem que se apresentar para mim e não para você. Assim. E eu falei, meu Deus, o que está acontecendo nesse avião? A pessoa lá morrendo, passando mal. Daí o médico ficou sem graça. Levaram a pessoa para trás. Daí eu não resolvi a história da pessoa. Eu falei, olha, eu sei fazer reiki. Se eu puder ajudar, porque pelo menos vai ajudar energeticamente.
qualquer coisa, porque o médico não podia fazer nada. Daí eu fiz reiki, só reiki. A mulher começou a melhorar. Daí a mulher sentou, melhorou, porque o médico não podia fazer nada. Outra pessoa começou a passar mal. Chamaram o médico de novo. Daí veio essa comissária de bordo e falou assim, você pode fazer reiki nela? Tá lá também. Parecia um papel a mulher. E o marido dela falou, olha, porque ele falou, não sei se ela tá grávida, se não tá grávida. Eu falei, bom, vou fazer um reiki. A mulher levantou de novo. Daí veio a aeromoça, essa comissária, chorando. Agora eu tô passando mal, porque com a bronca que eu tomei, você pode fazer um reiki? Eu falei, sim, posso fazer um reiki. Fui lá, fiz um reiki nela. Aí ela falou, o piloto tá te chamando. Eu falei, meu Deus, agora quem vai tomar bronca sou eu. Isso tudo dentro de um voo. Quando ele chamou, eu fui lá, era outro piloto. Daí eu falei assim, ele falou, não é o mesmo, né? Ele falou, eu falei, tipo, o que tá acontecendo nesse voo? Ele falou assim, vou te falar uma coisa, experiência de voo. Experiência, ele não falou experiência de voo, ele falou uma experiência, tipo, transcendental de voo. Tudo que começa em desordem, vai em desordem até o final. Esse voo não era para ter saído, nós não tínhamos tripulação. Nós tivemos que pegar uma tripulação que veio do Oriente, que está cansada. O outro piloto teve que descansar agora, porque ele está muito cansado. Os comissários a gente vai trocar agora, porque eles também estão muito cansados. Então, eu queria te agradecer, porque de alguma forma, energeticamente, você ajudou aí, né? Ele falou, se você quiser ficar aqui na classe executiva, tal. Eu falei, não, eu tô com um grupo, nem posso ficar aqui e tal. E realmente, quando a gente começa algo errado, seja um produto, lançamento de produtos, seja um cargo que você mandou alguém embora sem reconhecer o que aquela pessoa fez, você vai pôr uma outra pessoa ali, essa pessoa não vai conseguir, ela vai ficar doente. E daí você fala, meu Deus, mas o que está acontecendo? Parece ter uma maldição nesse cargo, é nessa sala, ou é nesse lugar. Às vezes o lugar onde a empresa está não é o lugar adequado para ela. Às vezes o cargo, a forma que foi montado o espaço, o cargo para aquela pessoa, não é aquele cargo. Se um diretor, por exemplo, eu sou um CEO, eu entro numa empresa, assumo a empresa, chamo todo mundo que já está lá há 30 anos e falo para essas pessoas. Gente, seguinte, eu tenho experiência tal, eu sou bom pra caramba, já fiz isso, já fiz aquilo, já eu sou o máximo. Vocês vão agora fazer tudo o que eu quero, o que eu preciso, e agora eu vou ditar as regras do que acontece aqui. O que vai acontecer com esses funcionários e com esse CEO? Ele não vai ter força. Porque ele não está olhando para os que vieram antes. Humildade, né? Não deu lugar, não ouviu os que vieram antes. Então, ele não vai ter força. A empresa, ela responde para quem olha para o todo. Nossa, você me trouxe uma passagem minha de vida, né? Enfim, não vou falar nome de empresa, mas era uma empresa bem grande, que eu construí uma área. E quando eu saí, ninguém entrou nesse lugar. Ninguém entrou. E, assim, faturava muito, tinha... assim, era bizarro. E eu não entendia. Eu falava assim, como não vão colocar alguém, né? E eu fui acompanhando, porque tinha pessoas no meu time, ficou ali tudo. Eu fui tocar outras coisas, fui fazer outra coisa na minha vida. Mas aconteceu uma desonra. Eu não fui honrada. Eu pedi para sair e eu não fui honrada. E essa área se desfez. Faturava muitos milhões essa área. Então, assim, me trouxe isso e tá tudo bem. Assim, doeu muito. Doeu muito. Foi algo que eu carreguei durante muitos anos. Mas eu, hoje, perdoo e adoro as pessoas que eu trabalhava ali, porque eu entendi que naquele momento essas pessoas não tinham como visualizar ou entender o que estava acontecendo numa fusão de empresas, culturas muito diferentes, elas precisam aprender a conviver. E isso é muito difícil de acontecer. Por isso que acontece guerras, né? São culturas diferentes. Então, se você você é o CEO de uma empresa onde acontece uma fusão, você tem como... Você tem que honrar essas duas empresas que estão se fundindo e as pessoas vindo de culturas diferentes. E você é obrigação sua ter esse lugar de poder, né, para que isso aconteça e flua de uma forma coerente. Por isso que todo mundo tem muito medo quando acontece uma fusão de uma empresa. Assim, tá vendo como tudo tá interligado, gente? Não tem como! E isso começa onde? Quando um casal se encontra. Um casal se encontra porque... um precisa do sistema do outro para curar o que eu não consigo ver. Por exemplo, por que tanto falam mal de nora, de genro?
Por que uma mulher, às vezes, não gosta da sogra? Porque o marido não conseguiu dizer não para a mãe, porque a gente precisa dizer 2 palavras para os pais. Sim e não. O sim é, eu recebo tudo de vocês, agradeço e agora vou para a minha vida. Quando eu me caso, quando eu formo um novo sistema, é a oportunidade de dar um salto quântico de evolução espiritual. Mas o que a gente faz? Não, na minha casa, por exemplo, meu marido é japonês e eu venho de família italiana. Não, aos domingos tem que comer massa, tem que comer pasta, tem que comer macarrão. Na minha família japonesa, não, tem que comer sushi, tem que comer sashimi, tem que comer... E daí eu falo, o que é certo? Nenhum nem outro. Os 2 vão se unir e vão agregar, vão evoluir, vão crescer. Fazer um macarrão de arroz. Pois é, exatamente, que hoje existe, né? Sim. Maravilhoso. Sim. Isso é evoluir. Mas o que a gente faz? A gente fala assim, não, eu, por boa consciência, eu fico com o comportamento da minha família, com as crenças da minha família. As crenças da sua família são erradas. E eu não digo não para o meu sistema familiar agora. Agora eu vou formar um novo sistema quando eu caso. Isso é bíblico, inclusive, né? A gente se despede dos pais e forma agora um só corpo único, novamente. Isso significa, eu vou renovar o meu DNA, eu vou renovar a minha vibração. O que o outro trouxe vai me fazer crescer. Então, o filho, por exemplo, ele não tem coragem de falar para a mamãe dele, porque ele é filhinho da mamãe, dizer, mamãe, eu não sou seu, eu sou meu, eu me pertenço. Você me trouxe para essa vida, eu agradeço, mas eu sou responsável pela minha evolução espiritual. E ninguém, nem minha mãe, nem meu pai, nem a minha família, vai tirar a minha evolução espiritual. E eu escolhi essa mulher para eu evoluir. Como ele não tem coragem de fazer esse movimento, ele fala, inconscientemente, ele fala assim para você, fica contra minha mãe, porque eu não consigo ser contra minha mãe. Que interessante. E daí, você começa a brigar por ele dentro da família dele. E assim começa a ter essas guerras que a gente fala, de onde vem? Simplesmente porque nós não queremos crescer, amadurecer e dizer uma palavra difícil, que é, não, mamãe, agora eu escolho a minha vida. Agora eu faço diferente. Agora meu casamento vai ser diferente, minha vida sexual vai ser diferente, minha profissão, onde eu vou morar, o que eu vou escolher de religião, vai ser diferente. E isso não me torna melhor do que meus pais, nem pior do que meus pais. Só eu sinto um chamado espiritual para fazer, para estar a serviço de outra coisa, para continuar a evolução da família de outra forma. Somos únicos, né? Isso. Então, quando, por exemplo, um alemão casou com uma pessoa da África, por exemplo, é dizer, eu aceito o alemão que está em você. Eu aceito a africana que está em você. Eu aceito tudo o que veio curar no meu sistema familiar. Então, quando você consegue aceitar, incluir e não excluir, então um casamento pode dar certo e uma fusão pode dar certo. Agora, por que essas 2 empresas têm dificuldade? Porque isso é um reflexo da família. Uau! Nossa Senhora. E se os CEOs, eles têm consciência, a gente constela esses investidores, porque todos estão envolvidos. Os investidores, os donos da ideia, todos estão envolvidos. Então, quando a gente consegue pegar uma empresa lá de cima e fazer esse trabalho, daí a fusão dos de baixo pode acontecer. Nossa, que lindo isso. Do contrário, não. Tem um hospital que eram 3 irmãos. Esses 3 irmãos, um era médico, um era administrador e o outro não tinha nenhuma formação assim específica. Um falava mal do outro. O médico falava mal do administrador. Ele só fala de dinheiro. O administrador falava para o médico, esse aí só gosta de fazer lobby. Vem aqui Pelé, vem aqui não sei quem, vem não sei quem, só quer falar com esses caras. O outro falava mal deles e falava assim, esse outro fica então passeando o dia inteiro pelo hospital. Quando a gente foi ver, todos eram perfeitos para a sociedade. O que andava pelo hospital via para a vigilância sanitária se estava tudo limpo, se tinha alguém que tinha feito alguma coisa ali que não estava adequado, se as pessoas estavam atendendo bem. O lobista estava fazendo marketing. Ele era médico, mas ele estava fazendo marketing da empresa. E o administrador era extremamente importante, porque ele precisava. Então, quando um consegue dar lugar ao outro e reconhecer, pronto, essa empresa, gente, ela evoluiu de um jeito absurdo aqui
no Brasil. Depois que eles tiveram essa noção da importância dos 3. Nossa, muito legal. Gente, isso é só assim, ó, um pedacinho do que a Simone consegue trazer pra gente. Eu tô muito honrada. Assim, se eu queria só que você passasse para eles, acho que antes da gente terminar, porque eu acho que já deve ter dado, né? Acho que já foi bastante, né? Por mim, a gente vai ficando. Nem sinto também. Mas assim, acho que só assim, um recado, né? Acho que para onde estamos indo agora nessa nova era, o que cada um pode olhar por si. E a gente vai voltar com a Simone aqui de novo, tá, gente? Porque eu tô com um monte de coisa borbulhando aqui na minha cabeça. Ai, gente, acho que o recado maior e o que dá mais prazer é a gente falar assim, o que me traz êxtase? Não é nem prazer, é êxtase. O êxtase é a união do que é espiritual com o que é físico. Quando nós conseguimos olhar que prosperidade não tem a ver com sucesso. O que é sucesso? Sabe? Sucesso é a gente sentir que nós estamos a serviço de algo. Talvez sucesso para um médico seja ele saber cortar perfeitamente numa cirurgia plástica e fazer o fechamento perfeito. Não importa se alguém viu lá. O importante é, eu estou a serviço, eu fiz a minha parte. Uma camomila jogada no meio de um mato lá, não sei aonde, que talvez nunca ninguém nem use essa camomila. Mas ela está lá a serviço. Então, quando a gente consegue realmente estar a serviço do plano espiritual, a serviço do que nós viemos fazer, saindo de tudo que a sociedade diz, de todo esse matrix que a gente vive de terceira dimensão, onde a manada vai, através desses programas de TV onde as pessoas mostram só desgraça para te deixar numa... eles puxam espiritualmente limbo, você né? para baixo. É um limbo. Não entre nisso. E principalmente os seres que já têm mais consciência, como Jesus, ele passava os desertos. Por quê? Porque era o mais testado. Então, as pessoas que têm mais consciência, elas precisam ter um auto-amor, um gerador de auto-amor maior. Porque o amor não vem de fora. O gerador de auto-amor somos nós mesmos. A gente só precisa se posicionar. Ou seja, agora aqui, eu sou uma entrevistada. Eu tenho um programa de rádio também, né? Tinha esquecido de falar. Quando eu entrevisto alguém, é o entrevistado que fala. Então, sempre, onde é meu lugar? Dentro do meu sistema familiar, onde é o meu lugar? Meu lugar dentro do sistema familiar é, eu vim trazer algo a mais para esse sistema. Eu vim dar passos. Não se exima de dar os seus passos. Nunca se exima de dar. Ai, mas minha mãe não vai entender porque meu pai queria, mas meu avô ia ficar feliz se eu... Dê os passos que estão na sua alma. Isso vai contribuir para o seu sistema familiar, mesmo que eles não entendam agora. Mesmo que a sociedade que você esteja não entenda agora. Mas faça algo que seja bom para o todo. Dentro, conectado com a sua centelha divina, esteja a serviço de algo maior. Seja dentro de uma empresa, seja dentro da sua empresa, seja dentro da sua família, do seu relacionamento afetivo, né? A gente precisa estar a serviço da vida. Não racionalizar tanto, né? Eu acho que esse negócio da TV, eu sei que a gente já passou, mas é algo que eu sempre fui colocada como chato. Eu não assisto TV há muitos anos e não deixo meus filhos, eles assistem ali um filme ou outro. E realmente, assim, eu não sei o que acontece. Eu não sei o que é Big Brother, nunca assisti, não tenho vontade. E ontem eu tava num táxi e o cara falou, não, você viu o que tá acontecendo no Big Brother? Eu falei, ai, eu não sei, eu não assisto. Daí ele ficou mudo. E daí ele falou assim, faz bem você. Eu falei, então, faz bem pra você também. Então, assim, é isso, é sair da Matrix. Às vezes parece um papo que as pessoas não entendem. É bom pra muita gente que tá no topo de alguns lugares ter o povo, né, a massa na Matrix. E a gente tem um papel muito importante de, sim, quebrar isso e mostrar que não é esse o caminho. Sai disso, sai disso. Eu criei... Vênus é para isso, sai disso, porque tem uma vida linda lá fora. Linda, que quando você vem com amor, amor é abundância, espiritualidade é abundância. Então, assim... Tudo que você fizer com amor é dinheiro. Também dinheiro, porque os brasileiros têm muito preconceito de falar, eu quero ter dinheiro. Eu adoro dinheiro. Lógico, e tem que falar, adoro dinheiro, as mulheres. Sim. Uma vez constelei uma mulher, só para finalizar, ela falou assim, eu falei, qual é a questão? É que a minha família, eu vou receber uma herança muito grande. Era assim, muito grande. Eu falei assim,
ok, qual é o problema? Tipo, quer dividir? ela falou assim, não, é que eu não sei o que fazer. Eu falei assim, por quê? Porque você, qual mulher que teve muito dinheiro na sua família? Nenhuma. Eu falei, então você vai ser a primeira a falar assim, sou bilionária. Eu sou bilionária. E qual é o problema de ter dinheiro? O dinheiro, ele te dá um passo para você poder ajudar o mundo. Você consegue construir uma empresa, você vai criar mais trabalho, você consegue gerar mais educação. Então, se nem vou entrar nesse mérito, mas o dinheiro, ele é bom. Sim. O dinheiro é luz, é energia. Sim. É o que você está recebendo pela sua entrega. Né? Sim. Então, assim, tem muita crença limitante. A gente vai gravar outra só para falar sobre tem isso. Tem muita coisa para fazer. Queria te agradecer. Eu que agradeço. Assim, foi maravilhoso. Muito obrigada. O tempo voou, assim. Eu tô sentindo uma gratidão, assim, gigante. Gratidão. E eu também. Quero te honrar muito, assim. Quando eu olho para você, vejo os seus pais, seus avós, bisavós, vejo todos. E hoje, quando eu entrei no seu sistema, eu falei, poxa, tem isso e isso para a gente olhar, mas tem tanta grandiosidade, porque é daí que vai vir ainda mais luz e mais força, porque você leva muita luz. Quanto mais a gente cresce na escala evolucional, mais a gente está a serviço. Os anjos, muitos não têm mais nomes, porque a gente não usa o poder para dar carteirada. Sabe quem eu sou? Sou fulano de tal, entendeu? Não pago almoço, não pago isso, não pago aquilo, porque vocês têm que me dar. Então, isso não é, tá? Isso ainda é um poder do ego. Então, a gente tem que usar o nosso poder para a gente reverenciar. Quando a gente vai comprar uma coisa, falar assim, eu reverencio o seu dom. Olha o que você fez, que coisa maravilhosa. Então, eu estou aqui para reverenciar que você é uma mulher que trouxe para mim, para as outras mulheres que te veem, essa força de equilíbrio de masculino e feminino. Você não é muito masculina do jeito que você fala. Você é bem equilibrada de masculino e feminino. Não sinta a culpa de encontrar homem e mulher dentro de você. O sagrado desses dois dentro de você. Nossa, gente, eu ganhei um presente. Gratidão. Simone, gratidão. Obrigada a todos.